grande prazer estarmos aqui hoje, nesse 3 de outubro de 2025, nessa casa maravilhosa, nesse teatro fantástico, lindo. Uma questão especial à dona Ariane Sá, presidente deste evento, dona Diva, outro internacional, sou Marta Costa, secretário da Pessoa com Deficiência, dona Maria Dulce, lá de Roraima, Paulo Eduardo Fatos Fonseca, do Rotary Clube de São Paulo, distrito 4.573, e um agradecimento muito especial a duas amigas, a presidente da G12, Andréa Rosana Silva, e a Isabel Cirela, que fez o convite para estar aqui hoje. Isabel, muito obrigado. Está tudo bem. Então, antes de qualquer coisa, gostaria de fazer minha autodescrição. Sou uma pessoa de cor branca, 1,78 m, 78 quilos. Nasci nessa pessoa em 26 de janeiro de 1957, cabelos grisalhos, que estão vindo presentes um pouco. Estou utilizando uma camisa de laçar, um blazer meio chumbo e uma gravata um pouco mais escura que a camisa e uma calça marrom. E óculos, para poder enxergar vocês. E quando se fala a respeito dessa condição, eu posso dizer que este momento ele é muito importante porque ele mostra a história da poliomielite. E a história da polio é uma história que realmente modificou o nosso mundo e modificou para melhor. Como que pode ter modificado para melhor? Grandes transformações vieram. Vamos conversar aqui. Eu sou a Cari, trabalho na Escola Paulista de Medicina, Hospital São Paulo, Unifesp, um local que me deu meu curso, minha graduação completa, minha esposa do meu ano, meus filhos nasceram lá, fiz minha residência, pós-graduação, pós-doutorado foi feito fora, é lá que eu atuo, eles me contrataram. Nenhum dia eu tive um salário cortado e nenhum dia eu vi meu salário ser pago no dia não adequado. Então eu tenho um respeito por essa universidade, por essa escola, por esse hospital, de uma forma intensa. E lá no nosso ambulatório de doença muscular, é lá que eu procuro pagar a minha dívida com essa instituição. Aí está o meu número de telefone, o e-mail também. Os agradecimentos às pessoas que lá trabalham no ambulatório. São várias pessoas. E dentre elas, os voluntários. E quem nos ensinam? Os pacientes. Eles são os nossos professores. Temos voluntários e as associações presentes também, entre elas a G14. Aqui estão os possíveis conflitos de interesse. Há muitos conflitos de interesse. Relacionados à polio, tem um conflito de interesse sim, que aparece. Esse conflito é a dívida que eu tenho com as pessoas que tiveram poliomielite e essas pessoas que aqui estão e continuam nos ensinando ainda o que é poliomielite, o que é ser gente. Uma doença antiga, bem antiga, como vocês estão vendo aqui. Descrita há mais de 3.400 anos, ou seja, nessa estela egípcia, que aqui se representa muito bem. Aqui, assim, também encontrada no sarcófago, esta alteração, que parece que é uma sequela de polio, e tem uma órtese lá, ou seja, a órtese é nova, já existia desde aquela oportunidade. Esse vírus, que nós conhecemos um pouco melhor do século XIX para o século XX, esse vírus que afeta as células que se encontram lá no corno anterior. O corno anterior não é o primeiro nome, é aquela região da frente da medula, daquela região que nós temos um neurônio que vai fazer o movimento, que vai estimular a musculatura esquelética. E a infecção desse neurônio, a morte desse neurônio é a poliomielite. E ela, no começo do século XX, um drama, um medo enorme. E quem tinha polio na sua casa, lá existia um certificado na janela. Nessa casa aqui ninguém entra, daqui ninguém sai. Isso 1909. Parece que é muito longe, mas não é tão longe desse jeito, um pouco mais de 100 anos. Então ela trouxe para nós um medo acentuado, bastante grande. Não só o medo, o preconceito também. Um preconceito intenso. E 10% das pessoas que tinham poliomielite tinham alteração ventilatória. E 10% dessas pessoas morriam. Morriam por uma alteração ventilatória. E assim começou-se a fazer pesquisa para a descoberta do ventilador. Como salvar essessas pessoas, como proteger. E o primeiro ventilador, nós temos aqui,
Foi feito para quem? Para a poliomielite. Mostrando-se que ele funcionava, portanto, para as pessoas que tinham polio. E quando se fala em unidade de terapia intensiva, a primeira unidade de terapia intensiva foi feita para quem? Para as pessoas de polio. Eram grandes ginásios, e aquele ventilador grandão de pressão negativa era colocado no ginásio, e a criança com polio era colocada dentro desse ventilador. Horas, dias, semanas, meses e alguns anos. Dentro do ventilador. Mas a vida, pressão negativa. E desse grande ventilador, pequenininho, subipado. E algumas pessoas que nos trouxeram essa história do ventilador de pressão negativa. Aqui, duas pessoas que ficaram lá no HC por muito tempo. Muito tempo. Entre elas, a Eliana. A Eliana Zan. A Eliana e o Paulo Henrique, eles nos ensinaram a viver por longo tempo, mesmo com grande dificuldade. Tinham talentos. O Paulinho, fazedor de filmes. E a Eliana, artista. Uma artista belíssima. Tudo com a boca que ela faz, de uma forma graciosa, maravilhosa. Esteve lá no Jô Soares, mostrando a sua arte. Uma arte linda e maravilhosa. E aqui está uma das artes dela. E essa ventilação, ela veio para outros indivíduos, para outros problemas, outras doenças. Esclerose amiotrófica, distrofia muscular, permitindo-se que essas pessoas pudessem ficar fora do hospital e fora da sua casa, aproveitando a vida. Mas quem trouxe isso? A poliomielite. E o que mais a polio trouxe? Aquele medo grande, não se sabia de onde vinha. Vinha da banana do Equador, vinha do vizinho, vinha do italiano. Alguém tinha que ser culpado por causa da poliomielite, sempre era o estrangeiro ou alguma outra coisa fantasiosa. A fake news não é nova, não. Ela é antiga, muito antiga, ela tem. E um indivíduo muito importante, americano, ele foi tomar um banho na Baía do Fundo, lá no Canadá, e naquele local de banho, as crianças faziam as suas necessidades, número 2. E nesse número 2 tinha o vírus da polio, ou 1, ou 2, ou 3. E ele desenvolve a poliomielite. Quem? Franklin Delano Roosevelt. Ele desenvolve essa condição. Uma depressão enorme, uma paralisia motor dos membros inferiores. A esposa dele, lutadora, levou-o para uma região mais quente, Warm Springs, nos Estados Unidos, para fazer reabilitação, hidroterapia. E a hidro mostrou que ele consegue se mexer na água. Quem mostrou isso? Poliomielite. E não só isso, já que ele se mexia, vamos mexer mais. Eram as órteses, poliomielite. E essas órteses permitiram que ele pudesse ficar em pé. E ficando em pé, ele foi candidato à presidência norte-americana, e ele assumiu a presidência no momento crítico dos Estados Unidos. O crack da bolsa, ou seja, aquela bolsa que se rompeu, americana, em 1928, uma catástrofe econômica mundial. Ele assume esse momento e logo depois, anos depois, Segunda Grande Guerra Mundial. E esse indivíduo das pernas fracas, ele sustentou o mundo nas costas por muito tempo. E esse moço, ele não estava conformado com essa condição da poliomielite, e assim foi feita uma campanha, Marcha dos Dimes, 10 centavos de dólar. Esses 10 centavos de dólar juntos deram um certo dinheiro, esse dinheiro muito importante para a pesquisa clínica, e dessa pesquisa clínica veio o cultivo do vírus e o controle do vírus da poliomielite. E esse controle se permitiu o quê? Anos depois, a potencialidade de se fazer a vacina. Já se falava nisso desde 1945, mas ele não viu a vacina. Ele falece em 12 de abril de 45, um pouquinho antes do término da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas as marchas dos Dimes trouxeram o quê? Essas pesquisas, Prêmio Nobel de Medicina, cultivo do vírus. E quando se fala em cultivo do vírus, agora que nós tivemos essa Covid, veio daí. Ou seja, 55 mais 20 anos, 75 anos, o controle da Covid veio dessa condição. Nós começamos a aprender a fazer cultivo e controle do vírus. Ele trouxe a poliomielite. E assim, nós tivemos um momento muito interessante, muito especial. Franklin Delano Roosevelt, ele falece, mas a esposa dele de novo, Eleanor Roosevelt, ela é inconformada dele não mostrar um momento muito especial para a humanidade. Ele não viu a humanidade transformar-se. Eu vou ajudar a humanidade a transformar-se. Como que ela ajudou? Formando a ONU, Organização das Nações Unidas. E qual que é o dia de fundação, da declaração da fundação da ONU? 24 de outubro de 1945.
E qual que é o dia que nós fazemos a nossa atuação de lembrança da poliomielite? 24 de outubro. Ou seja, dia da ONU. Muito importante esse momento também. E daí vieram outras condições. Quais condições? Ela é criada para fazer o respeito ao outro. Ela é criada para a paz. Ela é criada para a liberdade. Ela é criada para tudo que nós conhecemos hoje, chamado humanização. E quem traz essa bandeira é a poliomielite. Ela traz toda essa bandeira que se encontra lá na ONU, em todos os momentos de educação, e tudo que vocês podem ver em relação ao que se chama de humanização, se encontra com a história da própria poliomielite. Até que isso deságua em 1988, aqui no Brasil, a nossa Constituinte. E a nossa Constituinte, uma Constituinte cidadã, Ulisses Guimarães, que eu levanto aquele livro amarelo verde, lindo nosso, que se encontra lá, se encontra presente o dever do Estado e o direito do cidadão. Ou seja, em relação à saúde, o direito do cidadão e o dever do Estado. E quando se fala em saúde, portanto, eu não estou falando em tratar doença. Eu estou falando muito mais do que isso, de tratar doença. É permitir que a pessoa seja cidadã de uma forma plena e completa. E quem que nos ensinou a sermos cidadãos de uma forma plena e completa? Aquele indivíduo que veio com a história da poliomielite, porque ele esteve brigando por todas as atividades, por todas as situações que estavam presentes lá na ONU. Ele permitiu o princípio do SUS. O SUS com universalização para todos. Pode ser estrangeiro, não importa, é universal. Um SUS com igualdade e um SUS com equidade. Ou seja, tratar os diferentes de uma forma diferente para que nós tenhamos igualdade. Quem que nos ensinou? Olha, a pessoa com deficiência motora, a pessoa com deficiência ventilatória até, mas não importa. Dê-me uma pequena diferença que eu vou fazer chover. Essas pessoas mostraram caminhos para nós e um outro também da integralidade. E essas pessoas que tiveram poliomielite, interessante, lá na Escola Pós-Medicina nós temos uma estatística relacionada a essa condição, são pessoas hoje idosas. Mas quando elas nasceram, a expectativa de vida, quem nasceu em 50, era 52 anos. Quem nasceu na década de 60, era 55 anos, expectativa. E essas pessoas, elas estão teimando em viver mais. Passaram os seus 50 anos, seus 55, 60, nós estamos ficando idosos lá, estou vendo as pessoas ficando idosas, elas estão nos ensinando a longevidade. Você tem a longevidade, você tem uma expectativa de vida, quando você ultrapassa aquela expectativa, isso é longevidade. E uma longevidade com qualidade também, procurando qualidade. Isso é muito importante. E como é que veio a qualidade? Não importa a deficiência, mas eu tenho que aproveitar. O primeiro vídeo em casa veio para quem? Essa aqui. O primeiro, portanto, carro adaptado veio para quem? Veio para quem pode. Todos as aproveitaram. As leis ligadas à acessibilidade, elas vieram com a poli. Os outros aproveitaram. Nós estamos aproveitando tudo isso do que se tem. E temos um outro detalhe ainda muito interessante. O Franklin Delano Roosevelt, a preocupação dele não era só em relação à qualidade de vida, mas por que eu tive polio, porque outras pessoas tiveram poliomielite também, também o cultivo do vírus, e já que eu conheço o cultivo do vírus, como é que eu vou fazer para evitar que outras pessoas tenham? É a vacina. E a vacina é um trabalho de anos, décadas, que veio do estudo. E dentro desse trabalho de anos e décadas, nós temos que testar em uma população normal. Aqui está sendo produzido. Aí duas corridas. Uma corrida de um vírus inativado, com formaldeído, Jonas Salk. Uma outra do vírus com um poder infectivo pequenininho, vírus atenuado, Albert Sabin. Mas quem ganha a corrida para ter os voluntários serem testados foi o Salk, o Jonas Salk. E assim é feita uma pesquisa enorme dentro dessa condição, e dessa pesquisa que é feita através dessa condição da inativação do vírus,
Há necessidade, portanto, de termos alguém estimulando a fazer a proposta de voluntários sadios. Aí os artistas ajudam, dentre eles Elvis Presley. Elvis Presley dá o braço dele lá para fazer a vacina, entre aspas, não é vacina ainda, poderia ser o mesmo, poderia dar jacaré, rabo de jacaré, essa vacina também. E assim, pessoas foram para a fila, 2 milhões de indivíduos. Não se sabia se ia dar certo ou não, foram os voluntários. Aí depois de cerca de um ano, mais ou menos, 12 de abril de 1955, a vacina funcionou. Ou seja, mostrou-se que ela funciona. E assim aparece no jornal. E Jonas Salk, mesma coisa, igualzinho. Eu não vou cobrar por essa vacina, minha universidade vai cobrar, Filadélfia não vai cobrar. Ela pertence à humanidade. E foi dada essa formulação para 10 laboratórios. Um dos laboratórios não conseguiu fazer a inativação de uma forma correta. E apareceram casos vacinais. Se fosse agora na Covid, teria terminado com a vacinação da Covid. Completamente. Mas naquela oportunidade conseguiu-se reparar o problema. Aqueles que tiveram a polio, eles mostraram também um caminho para a gente controlar a vacina, e ela foi disponibilizada até para o Brasil também, só que aqui demorou para que chegue. E quando chegou, houve uma modificação enorme nessa condição. Enquanto isso, Albert Sabin, ele continuava a sua pesquisa, um vírus atenuado, aquela gotinha atenuada. Mas não nos Estados Unidos, porque já não tinha mais voluntário sadio nos Estados Unidos para se testar a vacina. Ele foi para a Rússia. E lá se verificou que a gotinha que salva funcionava. A partir de 1961, portanto, nós tivemos 2 vacinas. A intramuscular, vírus inativo, e a gotinha que salva de vírus atenuado. E essa forma do vírus atenuado era muito interessante, porque era mais rápida a forma de se fazer a vacinação. E não só isso, ela ia para as fezes, e quando ela ia para as fezes, nós fazíamos a vacinação também à distância de outras pessoas, em quantidade eficiente. Então ela foi muito eficiente. E dessa forma se fazer a vacinação ou intramuscular ou oral, tudo que em vermelho está aqui, era poliomielite. 1988 é o que hoje o Rotary apresentou para nós aqui. Está lá. Nós temos muitos casos. Aí o Rotary entra de uma forma intensa. Nós estamos conseguindo agora debelar a poliomielite. E esse é um detalhe muito importante. E ela que estava presente em vários países, começa a ficar mais restrita, e hoje são 2 países que ela aparece com uma forma de vírus selvagem, ou seja, in natura, do que se tem. Mas ela está presente ainda. E se nós baixarmos a guarda, ela vai reaparecer. Ainda falta um pouquinho, esse é o trabalho que o Rotary faz. Falta um pouquinho, mas ela continua aqui ainda, e é muito importante chamar a atenção. Ela está presente. E se nós não fizermos uma atuação importante, ela pode voltar. Daí a vigilância. Paralisia flácida pode ser poliomielite. Eu tenho, portanto, fazer uma operação de exército. Porque uma pessoa contaminada, ela pode contaminar muita gente. E aí ela começa a rodar novamente. Tivemos recentemente um caso isolado, que foi lá nas Filipinas, instalado, temos que ficar atuantes. E o Brasil? O Brasil, embora tivesse começado tardiamente a vacinação de polio, mas quando começou, nós mostramos que nós somos eficientes, bem eficientes, sob a forma das nossas campanhas de vacinação e os locais de vacinação de uma forma de permeabilidade rápida. E o Brasil rapidamente conseguiu ter o último caso de poliomielite, primeiro que quase todos os grandes países, 1989, na cidade de Sousa, na Paraíba. Lá na Paraíba, nessa região de Sousa, tem as pegadas do dinossauro. Então lá nós temos a última pegada de poliomielite, vírus selvagem no Brasil, que é esse menino que é representado aqui. Ele teve um quadro de tetraparesia, só que felizmente teve uma recuperação plena e completa, sem deixar sequela. Mas mostrou-se que era poliomielite mesmo, porque conseguiu-se verificar que ele tinha a presença do vírus da polio nas fezes dele, na fase da infecção aguda, e ele esteve recentemente em São Paulo, mostrando, portanto, que ele é o último caso de poliomielite do Brasil. E da América do Sul? A América do Sul foi o primeiro continente a ficar livre de poliomielite. E o último caso foi no Peru, Junín, lá no Peru.
E esse menino, representado nessa fotografia de costas, o Brasil também, aqui em São Paulo e na cidade de Santos, mostrando que a polio esteve presente. E ela foi debelada. Ela foi debelada com a vacina. Mas aí tem a propaganda. Mas eu tenho que utilizar a propaganda de uma forma efetiva. E o Brasil é muito bom de propaganda. Mas no começo era pelo medo, era pela cruz, era pela paralisia, era pela criança que não podia jogar lá fora, era a criança que ficava dentro de casa e pelos outros pela janela ou pelo vidro também. Artistas importantes vieram fazer propaganda, mas a propaganda melhor, sem dúvida nenhuma, foi essa de Coromandel, este moço lindo, Darlan Manuel, um políglota, um indivíduo que tinha um programa em Brasília, de televisão, desenhista, comunicador, teve um concurso e ele fez o Zé. O Zé Gotinho, vocês viram o Zé Gotinho aqui? É muito fácil de desenhar. Ou seja, rapidamente ele foi incorporado pelas crianças sem medo. Foi a primeira campanha sem medo. Ou seja, convencimento. Vacina é um programa de família. Nós tivemos Covid agora, para vacinar as pessoas tinha que ser com medo. É rápido. Você tem que convencer as pessoas, não exigir que ela vá lá. E assim, com um programa de família, as crianças começaram a ir fazer vacinação, e os adultos começaram a fazer suas vacinações também, em outros aspectos. Quem ensinou propaganda sem medo? Pode permitir se fazer. Essa capilaridade, ela veio para outras doenças infecciosas também. E quando começou essa forma de vacinação com o Zé Gotinha, a polio fez isso, ó, foi lá para baixo. Ou seja, convencimento é outra forma importante. Um detalhe interessante, as pessoas tiveram polio, paralisia motora. Anos depois, uma nova fraqueza muscular. O que é essa nova fraqueza muscular? É preguiça, é cansaço, depressão, anemia, é coluna, é idade, é chateza. Ou seja, várias explicações. Essa nova fraqueza é o que se chama o quadro de síndrome pós-polio. E essa síndrome pós-polio, ela veio também por causa de algo muito interessante. Porque naquela época que as pessoas tiveram poliomielite, para tratá-las de uma forma adequada, era reabilitação, fisioterapia, sucesso. E a primeira faculdade de fisioterapia que foi feita para quem? Para polio. E hoje, veja só, quantas faculdades de fisioterapia. Entretanto, a recuperação da pessoa, ela veio com imposto de renda. O que nós fazíamos? Estimulávamos o neurônio sobrevivente. E aquele neurônio sobrevivente, ele inervava as fibras musculares que estavam atróficas. E aquele neurônio sobrevivente começava a trabalhar para 5, 10, 15, 20 neurônios. E assim, esse neurônio começa a ficar um pouco cansado. A poliomielite, portanto, está ligada ao comprometimento das células do corpo interior. Aquela célula morrendo, vem a atrofia muscular, vem a fraqueza muscular, só que o neurônio sobrevivente ele brota, ele inerva. Esse neurônio ele trabalha agora, e trabalhando por longo tempo depois, ele começa a ficar cansado, e ficando cansado, aí vem a síndrome pós-polio. E vem a síndrome pós-polio por outra razão também. Porque essa pessoa que teve poliomielite, ela foi ensinada, se você cair, você se levanta, você não vai pedir ajuda para ninguém, você tem que ser o melhor de todos. Na escola tem que estudar. Lá na Escola Paulista de Medicina, em média, 12 anos de estudo, quem teve polio. Quem não teve polio, 9 anos. Então são 3 anos a mais. Ou seja, estou falando de pessoas da década de 70, de 80, então hoje é um pouco mais ainda. Estou mostrando a resiliência da pessoa da polio. E mais um detalhe, essas pessoas se envolveram em outro programa, o esporte adaptado competitivo. Tanto no Pan-Americano do Rio de Janeiro, de 2007, 38% dos nossos atletas são pessoas em comum, história da polio. E se envolveram com competição esportiva, de campos, natação, de competição com bola, mas é Paralimpíada. Hoje não, hoje são outras condições que levam a isso. Só que esse é o imposto de renda que vem agora. Porque esse neurônio ficando cansado, por atividade física intensa, parece que essa é a relação específica, vem trazendo para as pessoas essa disfunção do neurônio que sobreviveu.
ele ficou. Então ele fica um pouquinho mais cansado, ele fica mais... Vem a nova fraqueza muscular. Junto com a nova fraqueza muscular, vem fadiga, vem a dor, mialgia, artralgia, e isto que foi comentado também a respeito do transtorno do sono, com apneia e até movimentos periódicos das pernas um pouco mais frequente. Quem estuda isso? Poucas pessoas estudam, porque a poli acabou. Eu vou fazer pesquisa para algo que tenha acabado, vou ganhar dinheiro como? Assim é o pesquisador e o laboratório também. Então nós temos que aprender com outras doenças que comprometem o neurônio motor inferior, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica. E entendendo esclerose lateral amiotrófica, eu vou começar a entender também o neurônio da pessoa que teve poliomielite. Eu tenho que tratar de uma forma sintomática a dor, a fadiga, e a polio nos ensinou algo muito interessante. Quando é que aparece a dor? Quando é que aparece a fadiga? Quando é que aparece aquela sensação de nova fraqueza muscular? Como é que a dor melhora? Como é que a fadiga melhora? Como é que a sensação de fraqueza melhora? Ela nos ensinou: músculo, use-o bem. Se não usar, atrofia. Se usar muito, gasta. Isso é válido para tudo. Para cardiologia, para a parte respiratória, para fonoaudiologia, em casa, em relação com os nossos companheiros. Ou seja, tem que ter um certo equilíbrio em tudo, não de mais nem de menos. E a polio nos ensina esse equilíbrio também. Tratamento para síndrome pós-polio, multidisciplinar. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia. Ou seja, nós temos que aprender a viver melhor nessa condição. E o tratamento, ele é feito para que nós possamos aproveitar a nossa vida com dignidade e com honra também. E para isso, nós tivemos que reeducar as pessoas que tiveram polio. Vocês têm uma limitação. Tem que aceitar a órtese. Vocês têm que aceitar a bengala, a muleta, a cadeira. Eu não quero cadeira. Você vai perder a vida. Porque através dela você vai poder ir ao shopping, ao cinema, a sair, viajar. E para que ficar com esse sacrifício tão grande? Eu aprendi isso no Congresso de Santo Luís, de poliomielite. Era um hotel. Dentro desse hotel eu achei que ia ter uma catástrofe, porque tinha de cadeira de rodas motorizadas, mas as pessoas aproveitando a vida e a festa também. Ou seja, mobilidade está lá. Portanto, quando se fala em tratamento, ele é multidisciplinar, mas ele é feito para a pessoa aproveitar a vida com melhor da sua sintomatologia. E a pessoa que teve polio, ela precisa ensinar esse detalhe também. Porque se ela já está aqui, não era para estar aqui em relação à expectativa de vida dela, ela está me trazendo fórmulas e jeitos de eu ver melhor também. Quem trouxe isso foi a pessoa de polio. Ou seja, o tratamento ele é multidisciplinar. Mas o paciente ele não quer só isso, ele quer a mágica, ele quer o remédio. Tem remédio para poliomielite? Quem é que vai pesquisar de novo? Porque qualquer pesquisa hoje é $1 bilhão para chegar um remédio na praça. Quem é que vai comprar isso? Qual vai ser o custo disso final? Que aparece. Mesmo assim, tem pesquisas feitas. E as pesquisas feitas, relacionadas, realizadas, nenhuma medicação conseguiu transformar, melhorar de uma forma efetiva a condição da síndrome pós-polio. Eu posso melhorar um pouco o sintoma, mas a doença em si, ou a condição clínica em si, não, em relação a isso. Mas existem ainda poucas pesquisas relacionadas com esta condição. Uma delas, feita na Itália, nós entramos em contato e o professor Rinaldi, lá da Itália, ele aceitou o desafio uma pesquisa da Escola Paulista de Medicina com esse aparelho chamado REACT. Numa fase inicial de pesquisa, ocorre uma melhora em relação à sintomatologia, fadiga, transtorno do sono e alguma melhora funcional também. Estamos numa fase chamada fase 3, duplo cego randomizada. Metade da população com polio utiliza o princípio ativo, metade do placebo. É uma máquina feita de uma forma que eu não sei quem que é o placebo, quem que é o remédio. Nós vamos ver o que acontece no final dessa condição, vamos ver se realmente funciona. A preocupação nossa, qual que é? Saúde. A saúde, e qual é o conceito de saúde? Saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual, social. Eu comento ainda de justiça, eu comento ainda ambiental. E com as pessoas que tiveram polio, então, entre essas, vocês que estão aqui, a Arlete é uma delas, eu adoro você, Arlete,
porque você traz para mim o conceito que eu acredito que seja o conceito de saúde, que é o conceito da pessoa que tem a capacidade de aproveitar a vida, a capacidade de enfrentar novos desafios. É um outro conceito para mim, é um conceito muito mais amplo do que essa condição. Então eu posso dizer para vocês de uma forma muito clara e fácil, que a polio modificou esse mundo e modificou para muito melhor, porque eu vejo de uma forma muito diferente. Ela trouxe para nós várias conquistas, dentre elas, vamos colocar uma, a vacinação geral, para outras condições clínicas. Nós estamos vivendo esta situação. Ela trouxe para nós a mobilidade, as facilidades maiores de mobilidade, as leis, critério, conceito de saúde. Trouxe para nós algo muito importante. Esse momento que se encontra aqui hoje, essa secretaria, teve a mão, não de uma pessoa, de várias pessoas que tiveram poliomielite. Quando se fala em Secretaria Municipal da Saúde, polio. Estadual da Saúde, polio. Ministério da Saúde, polio. Qualquer evento, movimento, polio. Então sempre esteve lá, com voz atuante. Se nós formos ver, a polio trouxe o home care, trouxe o filme em casa, trouxe o carro adaptado, trouxe dignidade, trouxe honra para a gente. E trouxe ensinamentos fantásticos para nós. Só que não era reconhecida. No CID-10, estava presente lá. Trabalho no Brasil, inclusão da pós-polio no CID-10. E hoje no CID-11, pós-polio está. Então, ou seja, as pessoas não podem falar que ela não esteja lá, que ela não estava. Ela se encontra lá sim, ela está presente lá. Eu aprendi com vocês outro detalhe muito importante. Nós temos o costume de reclamar, reclamar, reclamar. E vocês nos ensinaram algo fantástico. Você pode escolher como viver. Exatamente o exemplo lá naquele carrinho na Disney que aparece. Eu aprendi com vocês que nós temos que ser exatamente essa dupla que se encontra na primeira fila. Viver de uma forma feliz, intensa, na frente de todos os indivíduos. Vocês nos ensinam isso. E por isso, dia 24 de outubro, nós temos que estar nas ruas. Nós temos que estar mostrando a história bela que vocês carregam. E vocês estão fazendo outro movimento com o Rotary. Vocês estão aqui ainda, porque o Rotary faz esse movimento por causa de vocês. Então, se vocês estivessem aqui, não teria como fazer o movimento, porque ela acabou. Não, ela está presente. E vocês não carregam a bandeira só da poliomielite, carregam a bandeira de outras situações clínicas, entre elas a Covid, entre elas o desrespeito existente, e mais ainda, fake news e as falsas verdades. Vocês trazem a verdade. Hoje, 3 de outubro, é o dia da abelha. Eu falo que vocês são as polinizadoras deste mundo maravilhoso. Muito obrigado. Dia lindo para vocês.